Meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Para você que está conosco pela manhã, nós estamos falando de família, igreja, igreja, família. Até agora a ênfase foi toda numa família, igreja. Uma família comprou, aceitou, se acomodou e está inserida nos propósitos de Deus. Falamos ontem à noite da família de Stefanas, uma família comprometida com a igreja local, de forma extraordinária. Falamos da família de Cloé. Que família de Cloé, hein? Produziu a carta aos Coríntios, que bênção, porque não se acomodou. E agora, dando continuidade, eu vou meditar sobre a carta aos Romanos. E qual é o objetivo de apresentar essa carta? Mostrar como a família influencia não somente na estrutura da igreja, da comunidade, como também na qualidade desta comunidade. Se você está com a sua Bíblia aberta, observe o que o apóstolo Paulo fala sobre esta comunidade, a comunidade romana. Abra lá aos Romanos capítulo 1. Versículo 8, olha que coisa linda esse texto, final do versículo 8, vou começar lá em Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo, isso é um pleonasmo, não é? Um pleonasmo, mas ele quer dizer o quê? Esse povo era conhecido, e não era por perto não, era de longe. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Quando alguém falava sobre fé, eles colocavam como exemplo a comunidade romana. Quando alguém fazia qualquer tipo de referência de um modelo, de um ícone que representava de fato o reino de Deus, eles diziam: sejamos como a comunidade romana. O apóstolo Paulo está avalizando esse perfil, aceitando esse testemunho. Ele diz: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele fala isso no início da epístola, mas ele quer fechar com chave de ouro. Então vamos lá para os Romanos, capítulo 16. Que bom ouvir o barulhinho da Bíblia se abrindo, né? Aos Romanos, capítulo 16. Olha o versículo 19, que pintura, que coisa extraordinária. Versículo 19, Paulo diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E não, ele não somente se alegra, ele diz assim: eu quero que sejais sábios para o bem, e continue assim, simples para o mal. Em outras palavras, é uma comunidade, entre aspas, criança, não é maliciosa, não tem aquele perfil maligno. Os crentes são sensíveis ao bem, eles cultivam o bem, e por isso recebe do apóstolo Paulo tal elogio. Boa comunidade romana? Vocês acharam? Linda, né? Que nós possamos também, né, ser uma comunidade romana, com certeza. Então vamos para o nosso texto, que é o capítulo 16 inteirinho, tá? Eu tirei, na verdade, tirei algumas partes do capítulo 16, porque é muita coisa, mas veja que interessante que é essa comunidade romana. Vou começar lá em cima, tá? Eu peguei o primeiro versículo que diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, ela é irmã da comunidade em todo o mundo, a qual serve na igreja que está em Sancreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Febe, ninguém sabe por que ela sai de Sancreia e vai para Roma. Quem sabe os filhos já entravam na faculdade, ela tinha que acompanhar os filhos na faculdade.
Quem sabe ela procurou um plano de saúde melhor, então em Roma seria melhor. Mas o fato é que o testemunho de Febe é conhecido por todos. E Paulo fica sabendo que ela está de carta de transferência para Roma. O que ele diz? Quando Febe chegar na rodoviária de Cascavel, dê a ela pelo menos 4 carros para ela escolher, de todos os modelos. Olha, procure a melhor comida para dar para Febe. E se Febe quiser trocar o seu vestido, que vocês possam ir levá-la na melhor loja de Cascavel e deixar ela escolher o vestido. E por que essa condição? Porque Febe ajudou a igreja em Sancreia e ajudou todos os apóstolos. Que mulher! Que mulher! Que serva de Deus! E a comunidade romana recebe agora a encomenda de recebê-la gostoso, recebê-la com paixão, com fraternidade, porque ela merece tal condição, ela merece tal prestação de serviço, porque é uma mulher comprometida com Deus. Gente, Febe vai chegar, se prepare. Febe faz a poeira levantar. Febe não é qualquer uma não. Ela não vai se sentir aqui no nosso meio como se fosse uma comunidade estranha. Ela vai se sentir nossa irmã. E o que ela tem de fazer e o que ela tem de falar, isso vai executar. Que coisa linda. Febe não é denominacional. Ela não está presa a homem. Ela não está presa à instituição. E o apóstolo Paulo prepara a comunidade romana para receber essa mulher de Deus, essa heroína de Deus. E ela vem com tudo, hein? Ela vem para trabalhar como um trator e sai de baixo. Quem não quiser trabalhar, então não atrapalhe o trabalho de Febe. Que mulher, hein? Veja quem a igreja em Roma vai receber nos seus quadros. Agora, olha a parte de baixo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Quantas informações nós temos nesse texto. Primeira informação, o nome da mulher primeiro. O nome da mulher primeiro. E nós falamos ontem que o sistema antigo era o quê? Patriarcal. Nunca o nome da mulher vem primeiro. Mas a comunidade em Roma aceitou o ministério de Priscila. E a meu ver aqui parece que Priscila é o carro-chefe da família dela. E Áquila vem com um acessório no ministério de Priscila. Essa troca de condição aí diz para mim que a comunidade romana não estava preocupada com o sexo da pessoa, mas na importância espiritual que ela tinha diante de Deus e diante dela. Forte isso, irmãos. Percebeu que informação sutil nós temos aqui? Saudai a Priscila e Áquila. Agora, ela tem uma coisa extraordinária. Essa família, esse casal, eles não são colaboradores. E a palavra grega aqui é maravilhosa. Ela só pode indicar em português a palavra cooperador. E qual a diferença entre colaborador e cooperador? Parece sinônimos. E de fato é uma ajuda, uma grande ajuda. Tanto quem colabora, quem coopera. Agora observe bem. Colabor tem um prefixo antes, cor, ou seja, estar junto de, e labor. Raiz, labor significa trabalho. Você pode fazer um trabalho físico, mas você pode fazer um trabalho mental. Mas Paulo diz que o trabalho de Priscila e Áquila não era apenas na área das ideias, mas eles eram cooperadores. Então vamos para a palavra cooperador. Ela tem o prefixo co, e no meio a raiz tem o quê? Labor, operar. Operar. O que é isso na prática? Me permita aqui, me ajude. Pega aquela cadeira, por favor, coloque ela aqui.
Pode ser aí. Vamos ver como é o trabalho de Priscila e Áquila. Esses representam Priscila e Áquila. Eles não são de falar, eles são de... Olha a qualidade da membresia na igreja em Roma. E tem mais algo a respeito deles. Diz assim, que o que eles fazem atinge todos os demais ministros, todos os apóstolos. Todos que estão na obra de Deus são gratos a Priscila e Áquila. E tem um detalhe importante a respeito de Priscila e Áquila. Se lá em Corinto nós falamos que tinha uma igreja na casa deles, não foi? Agora aqui em Romano, novamente é ressaltado. Mas também a igreja que está em sua casa. Saudai a Maria, que trabalhou muito por vós. Hoje, havia quantas Marias naquela época? Todo mundo chamava Maria, João, José naquela época. Até o nome Jesus era muito conhecido naquela época. Não sei se vocês sabem muito bem disso. Mas a grande diferença desta Maria é que ela trabalhava muito. Ou seja, ela era conhecida pela igreja de Roma porque trabalhava muito. A identidade de Maria, o cartão postal da Maria era o suor, a mão calejada e o trabalho que ela desenvolvia junto à comunidade de Cristo em Roma. Paulo continua falando: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus. Ou seja,
faziam parte da família do apóstolo Paulo, se converteram primeiro do que o apóstolo Paulo. Agora, que família o apóstolo Paulo tem, hein? Eles também colocaram a cabeça deles a prêmio por causa da vida do apóstolo Paulo. Olha o tipo de membro que a igreja em Roma tinha. Uma família completamente comprometida com o reino de Deus. Agora, olha que informação extraordinária. Saudai a Trifena e Trifosa. Tem alguma irmã grávida aqui? Não tem? Escapou, não foi? Essa menina nasceu, olha que nome bonito, Trifena. Pode ser Trifosa também. O que é Trifena e Trifosa? Delicada e deliciosa. Percebeu que o nome é bem sensual? Os historiadores nos dizem que provavelmente quando eram jovens, elas foram prostitutas no templo de Diane, de Afrodite. Eram sacerdotisas sexuais no templo dos deuses. Mas agora elas são já de idade, provavelmente com mais de 80 anos. Elas são amadas na igreja de Roma. O passado foi deixado para trás e agora elas são irmãs em Cristo Jesus. Que informação extraordinária, hein? Veja a atenção que o apóstolo Paulo dá a Trifena e a Trifosa. Agora, olha outro membro extraordinário na igreja de Roma. Ele diz: saudai a quem? A Pérside. Quem é Pérside? É a primeira missionária enviada. É a primeira mulher enviada do Novo Testamento para a obra de Deus. Olha a qualidade da igreja em Roma. Veja o tipo de membro que está presente na comunidade de Roma. Vamos continuar o texto? Aos 16 de Romanos. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Vejam, pessoas importantes na sociedade. Provavelmente professores, ou mesmo prefeitos, ou mesmo governadores da região. Pessoas importantíssimas que faziam parte da igreja em Roma e merecia do apóstolo Paulo uma saudação cristã. Embaixo, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Rufo, quem é ele? Ele nada mais, nada menos do que filho de Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a levar a cruz. O que vocês acham? É fraca a comunidade de Roma? Será que é fraca? Veja como o testemunho de Cirineu é forte. E Paulo está saudando Rufo. É filho dele. Provavelmente Cirineu já não existe mais, já tenha falecido. Mas Rufo está lá, na comunidade de Roma, louvando e glorificando o Senhor como uma pessoa qualquer. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas e a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Ou seja, quem são eles? Provavelmente escravos na sociedade romana. São escravos na sociedade, mas na igreja são o quê? Irmãos. Olha o perfil da comunidade romana. Olha o que diz embaixo para terminar. Saúdo-vos uns aos outros com santo ósculo, ou seja, com um beijo. As igrejas de Cristo vos saúdam, ou seja, uma comunidade madura e fraternal, que dá ao apóstolo Paulo a ousadia de terminar uma carta tão complexa com beijos. Difícil pensar desse jeito, né, pastor? Entendeu onde eu quero chegar? Porque o mais certo é ele fazer o quê? O grande amor de Deus, impetrar a bênção, né? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo. Isso seria o óbvio. Mas o que ele faz? Eu termino a minha escrita dizendo: beijos para todo mundo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: eu gostaria de terminar meus dias no vosso meio. Eu queria descansar minha carcaça como membro da igreja em Roma. É isso que ele está dizendo. A igreja em Roma elevava a autoestima das pessoas.
acrescentava na fé das pessoas. Quem fazia parte da igreja de Roma era um crente que trabalhava para o Senhor, que dava o testemunho do céu na terra. Agora, veja, o que nós aprendemos com a comunidade romana? Primeiro, uma comunidade que exalava amabilidade. Olha as expressões que constantemente na carta está aparecendo, ó, meu amado, minha amada, saudai-vos uns aos outros com beijos. Uma comunidade que se ama, que se respeita, que se tolera, que se releva, que pensa 10 vezes antes de pronunciar algo que vai afetar o irmão negativamente. O clima da igreja em Roma é um clima fraternal. Eles diziam assim: hoje é dia de culto. O culto começa às 19 horas. Quando dava 5 horas da tarde, a igreja estava entupida. Porque o desejo da comunidade de Roma não era só cultuar o Senhor, mas era ficar junto com o corpo de Cristo. Eles se amavam. Eles se amavam. Agora você imagina como era o culto. Paulo não fala do culto, né? Mas imagina como era o culto na igreja de Roma. Um culto onde não há ódio. Deus desce poderosamente. O clima de Deus é um clima de paz. É um clima de paz, é um clima de fraternidade. Onde há isso, não precisa ter uma pregação forte, não precisa ter um louvor forte, não precisa ter uma igreja bonita. Se tem amor, Deus está ali presente no meio do seu povo. Deus está ali presente no meio do seu povo. Olha a comunidade romana. Uma comunidade com as mãos calejadas pelo trabalho. Apóstolo Paulo está repetindo constantemente: muito trabalhou, muito trabalhou, muito trabalha. Uma comunidade que não está com os braços cruzados. Quem entra na comunidade de Roma, ele só tem 2 saídas: trabalhar ou trabalhar. Não há opção na igreja de Roma. Todos são comprometidos com a obra de Deus e eles fazem alguma coisa para Deus. Outra informação a respeito dessa comunidade: uma comunidade desprovida de preconceito. Olha o perfil dos membros. Tem Febe, uma estrangeira que chega, vai ser recebida com carinho. Tem Priscila, uma mulher que trabalha na obra de Deus. Tem Maria, alguém com as mãos calejadas. Tem Trifena, uma anciã amada. E tem escravos. Completamente heterogênea na sua formação, na sua sociologia. Mas na comunidade de Cristo, eles se sentem entre irmãos. Não há nenhum tipo de diferença o que fazem com a idade, com a cor ou coisa parecida. Uma comunidade que cuidava dos seus idosos. Tem Trifena e tem Trifosa. Os anciãos são guardados e protegidos na comunidade de Roma. Uma comunidade de servos e não de senhores. Paulo diz: são os meus cooperadores. Olha, e está chegando mais uma cooperadora, né? Que é Febe. Uma mulher que faz. E tem Maria, que é cooperadora. Maria, muito conhecida. Ela trabalha, ela não fala, ela trabalha. Ela não é de ficar... Uma comunidade que fazia do lar uma extensão do reino de Deus. Olha a expressão: a igreja que está em sua casa. Pergunta que não quer se calar nesta manhã: quando foi a última vez que a igreja foi na sua casa? Nesses dias de lutas e dificuldades, fé templocêntrica não vai suportar o solavanco do mundo. É preciso ter uma igreja dentro de casa. Uma comunidade sem castas. Ricos e pobres eram iguais. O outro era mais importante que os meus conceitos. Temos lá prefeitos, temos lá governadores, temos lá professores, mas temos escravos também. Uma comunidade com esse perfil estava em condições de receber o maior tratado teológico do Novo Testamento, pastor Eliezer.
Que comunidade! Que comunidade! A carta mais complexa, a carta mais jurídica, a carta mais filosófica que nós temos no Novo Testamento é a carta aos Romanos. Se Cloé produziu a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios, a comunidade em Roma produziu a carta aos Romanos. Então o que isso diz para mim? Você já leu a carta aos Romanos, sim ou não? O que você achou dos termos? Tem algum advogado hoje aqui pela manhã? Tem alguma advogada estudando? Alguma professora aqui? Português tem? Olha aqui para mim. Eu hoje estudo a carta aos Romanos devagar. E constantemente eu esbarro em algo que eu não entendo. E eu preciso voltar. Algumas vezes eu estou em Romano, mas preciso ir lá para Levítico. Outras vezes eu estou em Romano e preciso ir a Gálatas, para tentar entender texto da epístola aos Romanos. E aí vem a pergunta: como é que a igreja em Roma entendeu a carta aos Romanos? Se até escravo tinha na igreja de Roma. O que a igreja de Roma era então? Me ajude aqui, a palavra está com vocês. Não vamos correr não, deixa o tempo passar. O paletó bonitinho lá. Pai, gostei desse paletó. 10. O que isso diz para você? Entendeu o que eu quero dizer? Uma carta tão complexa que foi endereçada a ela. Eles precisavam entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. E ele não mediu critérios literários, mas ele deixou externar todo o seu cabedal de conhecimento. O que isso diz para você? O que isso diz para você? Irmão, você entendeu a minha colocação? Era uma igreja comprometida com o reino de Deus, mas comprometida também em elevar o conhecimento dos seus membros. Se alguém chegava na igreja de Roma analfabeto, ele saía como professor de português, ou melhor, do koiné, da língua grega. Era uma comunidade que se preocupava em elevar o conhecimento das pessoas. O discurso em Roma era um discurso erudito, ao ponto de Trifena e Trifosa compreenderem perfeitamente o que eles estão falando e os escravos saberem exatamente o que eles estão falando. Para mim, isso está acima, à frente do tempo deles. Anos-luz à frente da comunidade da época, a igreja em Roma. Essa é a comunidade em que os membros cresciam junto com ela. Quem chegava pobre no conhecimento se tornava rico diante do Senhor com as informações que vinham da comunidade. Queridos, que comunidade é essa, a romana? O que acharam? Forte isso? Como é que uma comunidade produz a carta aos Romanos, rapaz? E aí tá, lá no final tem uma pergunta lá, né? Por que ele não mencionou o pastor de Roma? Por que não mencionou o pastor de Roma? Por que não mencionou o culto dos romanos? Paulo não fala absolutamente nada sobre isso. Uma comunidade que eu diria para vocês, se não era perfeita, estava quase lá.
Essa é a verdade. Uma igreja família. Nós vimos até agora uma família igreja. Mas agora, uma igreja família. A igreja que tem a sua justiça, relacionamentos e compromissos pautados no perfil familiar, de fato, entendeu o que é a igreja família. Contrariando o pensamento de muitos, a igreja não é uma denominação ou uma sociedade religiosa, mas um organismo. A Bíblia preferiu chamar a igreja de organismo porque um organismo é misterioso, não somente em sua fecundação, como também inexplicável em sua existência. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vamos ler juntos? Ora, isso é misterioso, chamar nós de corpo de Cristo. Deveria nos chamar de altar, não nos chama de altar. Deveria nos chamar de glória, eles não nos chamam de glória. Chama-nos de corpo de Cristo. Muito místico, muito difícil explicar essas coisas. Isso quer dizer que todo o nosso conhecimento não será suficiente para entendermos o que é a igreja. Esse mistério está no fato que ela representa o corpo de Deus na terra. Como organismo, necessariamente a igreja só pode existir, crescer e prosperar com organismos. Em outras palavras, com gente, com pessoas, com humanos. A igreja não se dá com métodos, ciências, formalidades e boas ideias, porque uma igreja orgânica necessita de gente para existir. Por isso, precisamos estar sempre atentos ao formato que temos imprimido na comunidade religiosa e ver se ele parece mais com uma família ou com uma associação. Porque a família é a única sociedade que trabalha diretamente e exaustivamente com gente. O mundo não quer saber mais de gente. As máquinas estão cada vez mais tomando a mão de obra humana. Mas a igreja, matéria-prima da igreja é gente. A igreja lida com gente. Gente boa, gente má, gente que ajunta, gente que espalha. Porque somos acolhedores de santos, doentes e perfeitos. A igreja é tão boa que ela não dispensa nenhum homem mau. Olha você aqui, ela não botou você para fora ainda. Olha eu aqui, ela não me botou para fora. Assim como a família inicia com uma fusão mística de dois corpos distintos, tornando-se uma só carne, vamos ler o texto? Portanto, esse é o fenômeno, né? A junção dos corpos torna uma única carne. De forma mística, uma pessoa também se torna igreja, nascendo de novo. Vamos ler? Jesus, na verdade, como alguém que já nasceu pode nascer de novo? Inexplicável, isso é um fenômeno. A igreja é assistida por pessoas que nasceram de novo. Se os homens chamados cristãos se calassem, ou deixassem de se relacionar um com o outro, ou chegassem ao ponto de ter um relacionamento apenas com o Criador, que é a teologia do momento, as pessoas só querem saber de Deus, não querem saber do outro, o corpo de Cristo não existiria. Entendeu o que eu quis dizer? Se você quer só Deus, mas não quer saber de mim, tem algo errado na tua fé. Se você só quer louvar o Senhor, tem algo errado com a tua fé. Porque a igreja não existe sem homens. Pode existir sem anjos, mas não pode existir sem homens. A igreja precisa de gente boa, gente má. Gente que contribui, gente que dispersa. Você deve estar pensando, quer dizer que tenho que conviver com homens para me sentir no organismo igreja? Apite, é isso mesmo. Para você ser igreja, você precisa conviver com gente.
E se você só vem na comunidade na hora do culto, tem algo errado com a tua fé. Se você não se preocupa com seus irmãos ao longo da semana, nos feriados, nas oportunidades que você tem de estar junto com o corpo de Cristo, tem algo errado com a sua fé. Se você ama a Deus, mas aborrece o homem, é preciso rever os seus conceitos a respeito do que é a igreja. Assim como você briga, discute e discorda em sua casa, e mesmo assim permanece pertencendo à sua família, assim são os membros da igreja. Por mais que haja diferenças e atrito entre nós, não temos como deixar de ser igreja. Então, atente para esse texto, vamos ler juntos? E não... Na prática é assim: quando a família tem a forma divina, a igreja prospera. Quando recebe o formato do mundo, a igreja sofre. E isso vale para cada membro de suas respectivas famílias em particular. O único membro na família que não está bem com Deus afeta diretamente a igreja. Essa é a sua importância, é a minha importância. Muito de Deus na família, alegria plena no meio do povo de Deus. Muito mundo na família, canseiras e decepções. Isso me leva a uma reflexão. Mais parecido com o reino de Deus, prosperamos. Refletindo mais os anseios do mundo, sucumbimos. Tanto a igreja como as famílias. Então veja que a felicidade da igreja não está nas estratégias, não está na administração dela, está na fraternidade um com o outro e a sua responsabilidade com o Criador. Vamos ler juntos? Ora. De maneira... Vamos devagar. Não vamos passar correndo aqui não. Esse texto é forte demais. De novo. De maneira que... único membro. Qual é a preocupação de Paulo? É com todos ou com um? Com um. Com um. Todos dependem de um. Não basta que muitos estejam bem, é necessário que todos estejam bem. A preocupação de Paulo é individual, é comigo. Eu preciso ser responsável com a minha vida espiritual. Porque quem vai sofrer isso, não somente a sua família imediata, mas a família de Cristo também. Percebemos nesse texto que fazer parte da igreja é também padecer com ela e ser honrado com ela. Como membros do corpo de Cristo, não prosperamos deixando a igreja para trás. Quem é forte, defende a igreja. Quem é rico, socorre a igreja. Quem é sábio, educa a igreja. Perceberam? Quem tem mais condições, ajuda o outro na igreja. Como membros do corpo de Cristo, não abandonamos a comunidade deixando-o para trás. Se ela cai, sai da comunidade, vai para outra denominação? Não, levanta ela. Levanta a igreja. Ela caiu, levanta. Ela está passando por lutas, defende a igreja. Ela está chorando, console a igreja. Isso é igreja. Não é mudança porque está mais perto da minha casa no bairro. Que conceito é esse? Vou para a igreja porque a escola dominical é melhor para os meus filhos. Isso não é conceito cristão. Vou mudar porque o grupo de louvor de lá é melhor do que cá. Não, esse conceito está errado. Onde foi que a gente errou, pelo amor de Deus? Onde foi que nós erramos?
Deixa o Espírito Santo te abraçar nesta manhã. Deixa o Espírito de Deus te abraçar nessa manhã. Se alegre com os que estão alegres, mas chore com os que estão chorando. Viu? Isso é uma igreja família. Isso é uma igreja que nós podemos contar com ela. Até aqui respondemos o que é igreja. Agora, quem é responsável por ela? A carta de Paulo, enviada a Tito, sobre a igreja em Creta, tem muitas informações importantes para nortear a comunidade de Cristo em nossos dias. O objetivo da carta era corrigir maus comportamentos na igreja em Creta. Igreja problemática, a igreja em Creta. Creta era uma ilha e ficava no caminho de grandes embarcações, e para lá convergiam homens e mulheres indomáveis. A igreja em Creta presente imitava o comportamento dos cretenses. A igreja em Creta era brigona, beberrona, faladora e herética. Que situação! Se Roma era o Cristo encarnado, a igreja em Creta era o demônio em pessoa. Era o demônio em pessoa. E o apóstolo Paulo agora quer corrigir essa igreja. O que ele faz? Observem. Razão da epístola. Vamos ler juntos? Por esta causa... Percebeu como é um trocadilho aqui para afirmar a ideia? Colocar em boa ordem o que ainda não está. No grego, a palavra epidiortose, endireitar, ação médica para corrigir membros quebrados ou distorcidos. É uma ação médica que o apóstolo Paulo usa essa palavra em grego. Paulo está literalmente falando a Tito, observe bem, faça uma operação cirúrgica na igreja para corrigir os membros defeituosos. Paulo quer endireitar a igreja e para isso pede que Timóteo seja preciso e atento aos problemas da igreja em Creta, como um bom cirurgião, e que use os instrumentos corretos para curá-la. Paulo exige de Timóteo profissionalismo para não errar e resolver o problema daquela comunidade em Creta. Tito, o que Timóteo deveria fazer? O que Tito deveria fazer, segundo Paulo? Olha o que ele diz: que ele encontrasse guias com perfil familiar. Tito capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Observe. Vamos ler? Por essa causa, estão percebendo? Creta é uma igreja problemática, não é? Ele não está dizendo, chama os pastores, pessoal do seminário, para resolver o problema. Chame a convenção. Ele pegou um modelo em casa para resolver o problema em Creta. Nas orientações de Paulo a Tito, no entender dele, o que acontece em um ambiente familiar deve, de igual modo, acontecer no seio da igreja, onde os membros se ajudam. Tito é pastor, novamente a palavra Timóteo, né? Tito é pastor, mas Paulo diz que não é ele quem deve corrigir a igreja de imediato. Observe bem, vou repetir. Não é ele quem deve corrigir a igreja de imediato. Havia problemas, mas não era ele, o pastor, que resolveria os problemas da igreja em Creta. Entendemos que há situações na igreja que não é de competência pastoral. Então, de quem é? Quem é que resolve os problemas da igreja? Notem que o meu título não está falando de líderes, mas de guias. Ou seja, encontrar guias com perfil familiar, por algumas razões. Não temos a palavra líder ou liderar no Novo Testamento. Não existe isso. O Novo Testamento não está preocupado com líderes, está preocupado com servos. Com diaconia, não com lideranças. Quando se refere a um suposto cargo representativo, usa-se as palavras anciãos,
guias ou pastores. Por esse motivo, acredito que Paulo não pensava em liderança formal para resolver o problema da igreja em Creta. Ele queria guias, ou seja, no grego, paidagogos, alguém responsável no ensino da criança e no acompanhamento do seu crescimento. Guias eram de confiança das famílias, pois ficavam muito tempo com os filhos delas. Guias eram entendidos nas coisas da vida e nos relacionamentos. Guias geralmente eram escravos que viviam somente para a educação dos jovens na sociedade romana. Por esses motivos, eu acredito que Paulo queria guias para ajudar no trato com o rebanho humano, pessoas especializadas na educação e no acompanhamento do desenvolvimento humano. Tenho observado que os nossos líderes são sabidões, mas lhes falta saber tratar com o próximo nos dias de hoje. Você vê pastores só na mídia pregando, você não vê eles pastoreando. Já perceberam isso aí? Não tem um vídeo mostrando ele aconselhando alguém. É só no podcast aí da vida, não é? Só falando. São sabidões. É uma enciclopédia ambulante. Mas você não vê esses pastores aconselhando, orando com alguém. Temos líderes para fazer as coisas acontecerem, mas não temos aqueles que fazem as pessoas crescerem em Cristo Jesus. Paulo pede que seja estabelecido guias, anciãos, presbíteros, homens maduros com a bagagem de vida para ajudar no governo da igreja, homens entendidos em guiar famílias. Mas notem, ele não orienta a comunidade a buscar líderes em outra comunidade, ou mesmo investir na formação acadêmica deles. Na visão de Paulo, dentro de cada família, há guias vocacionados ao pastorado que podem servir na igreja. Paulo está dizendo: transforme guias de famílias em pastores para a igreja. A eureka! A carta de Tito é maravilhosa porque sobressai isso. Ele está pedindo que os membros da família acordem. Os membros acordem, porque eles podem ser pastores na comunidade de Cristo. Agora, observe o perfil desses guias. Veja o valor que Paulo dá a uma família bem estruturada e equilibrada. Esse homem maduro, ancião, guia, deve, junto comigo, oicomos, mordomo, né? Assim, as qualificações aqui apresentadas não deixam dúvidas. O que o candidato é em casa refletirá em seu ministério na comunidade. A matéria-prima que faz um bom obreiro é tirada da realidade familiar. Atenção, Paulo indiretamente está dizendo que o crente deve deixar de ser ovelha e passar a ser pastor. Outro achado teológico espetacular dentro dessa epístola. Como é que pode, pastor Eliezer? A igreja em Creta é carne de pescoço. Todos os pastores que nós mandamos para lá saiu antes da hora.
Mandamos 10, 9 deles passaram pela UTI dos hospitais. E Paulo está dizendo, quem resolve o problema de Creta não é a pessoa formada. Não é a parte científica, é a parte humana que vai resolver o problema em Creta. A pauta não é administrativa, a pauta é humana para resolver o problema da igreja em Creta. Paulo está dizendo que, ei, deixe de ser ovelha, passa a ser pastor. Talvez a grande pergunta é, até quando você vai ser ovelha? Ovelha para quem está chegando hoje, que precisa ser conduzido, ensinar a produzir, trabalhar, se envolver. Ovelha para quem está chegando na igreja, mas tem gente com 20, 30 anos na igreja e continua sendo ovelha. Não podemos contar com ele para nada, não carrega um banco, não pega uma vassoura, não canta, não dá testemunho, não lê um texto bíblico, não coopera, não dá dízimo, não dá oferta, não participa de vigília. Pronto, falei, não foi? Meu Deus do céu, isso aqui é um achado teológico. Paulo está dizendo que, acabe com esse negócio de ovelha, chama os pastores e pastoras para resolver o problema de Creta. Lá na família tem pastores, tem pastoras, para resolver o problema da igreja local. Membros com legado familiar, é isso que ele quer. Então veja, Paulo tratando com a igreja em Creta, depois de orientar a Tito sobre a escolha de guias capazes, prossegue dizendo que precisa mais que aios, mais que guias, para resolver os problemas da igreja local. Então, os problemas de uma igreja local não se resolvem com liderança preparada e qualificada? Não. É necessário membros com experiência familiar indiscutível. Observe como Paulo transporta o eixo familiar para dentro da comunidade de Cristo. Vamos ler juntos? Os velhos. Quem Paulo está convocando para resolver o problema de Creta? Olha o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, olha, os idosos venham à frente para resolver o problema de Creta. Não é uma junta apostólica. São membros maduros da comunidade para resolver os problemas da comunidade. Toda família tem os seus decanos. E essa autoridade que a vida os confiou deve estar a serviço da igreja local. A igreja precisa entender que os servos de Deus são abençoados de maneira especial na medida que envelhecem. Sim ou não? Vamos ler junto comigo? Os que... A Bíblia mostra a espiritualidade produtiva durante a velhice. A profetisa Ana, mesmo com 84 anos, nunca estava ausente do templo, prestando noite e dia serviço sagrado com jejuns e súplicas. Moisés tinha 80 anos quando enfrentou Faraó. Caleb tinha 80 anos quando ainda queria lutar e ser útil a Josué. O profeta Daniel tinha provavelmente mais de 90 anos e ainda costumava pesquisar a fundo os escritos sagrados. Davi perde sua vida ainda a compor cânticos que nós conhecemos até os dias de hoje. O apóstolo João, quando tinha 70 anos, foi exilado na ilha de Patmos. Provavelmente tinha em torno de 90 a 100 anos quando escreveu o seu evangelho e as 3 epístolas. Os servos fiéis de Deus podem continuar a progredir, ser produtivos e prosperar no sentido espiritual, mesmo debilitados fisicamente devido à velhice. A igreja precisa saber trabalhar com a terceira idade. Por quê? Porque a estação de vivência deles é insubstituível. Mesmo quando comparadas a um jovem com saúde e com um cabedal de conhecimento expressivo. Os velhos, observem bem, os velhos têm menos conhecimento que os jovens, sim ou não? É óbvio.
Quando eu falo assim pro meu filho, Sami, como é que faz? Ih, já vem o senhor de novo, pai. Ele me ensina 20 vezes a mesma coisa e eu ainda fico patinando. Olha lá, os velhos têm menos conhecimento que os jovens. Mas veja o detalhe, é que eles sabem o que fazer com o pouco conhecimento que tem. A experiência que a vida trouxe é insubstituível. Vamos ler juntos? Os cinquentões aí, levanta a mão. Cinquentões assim, vai assim. Deixa eu ver. Oh, aleluia. Olha aí os cinquentões, né? Teve irmão que não levantou aí, não. Eu sei porquê, né? Paulo divide a classe dos idosos e emprega outras tarefas e valores. Vejam. Olha o que ele diz para resolver o problema em Creta. Homens idosos com legado familiar. Vamos ler juntos? Os velhos os homens idosos, Geron, têm a atenção do apóstolo Paulo. Sabemos que são idosos não somente pelo emprego do termo Geron, como também pelas qualificações deles. Neste texto não se fala em titularidade, mas em funcionalidade. Paulo sabe que um patriarca pode fazer prosperar e entravar os trabalhos de uma comunidade. Qual família que tem coragem de confrontar um patriarca? Eu pergunto a vocês. Paulo entende que existe um plano de Deus para o idoso na igreja e que não deve ser descartado. Isso significa que precisamos deixar de tratá-los como crianças, com festas e passeios e cobrar deles responsabilidades como cristãos, a não ser que haja uma debilidade física ou mental. A experiência familiar dos anciãos pode fortalecer o trabalho da igreja local. Os idosos podem ajudar no aconselhamento cristão da comunidade. Vamos ler juntos? Cutuca o idoso aí, ó. Diga aí, tá vendo? Tá vendo? Agora, para terminar. Estou dentro do horário, pastor Eliezer? Estou dentro do horário? A igreja em Creta, ela é problemática. E ele está pedindo que o conteúdo familiar seja aplicado na igreja local para resolver o problema de Creta. E ele pede que haja guias, homens voltados no relacionamento humano, não homens voltados à vida acadêmica, mas aos relacionamentos. Aí ele diz o seguinte: os idosos, os homens idosos, devem ser convocados para ajudar a igreja em Creta. Agora veja a pérola para terminar nesta manhã. Mulheres idosas, um legado familiar. Vou deixar vocês com água na boca. Falaremos disso hoje à noite. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.